Fomos para o segundo tomo, símbolo e linguagem como estrutura e limite do campo psicanalítico. Tem duas epígrafes aqui. Uma está transliterada: Athena, Arquena, O, Ti, Kai, Lalo e Min. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 25, nota 23. Eu sou o princípio, o mesmo que vos falo. É uma nota do editor. Em francês está. Em grego: Ten, Archen, O, Ti, Chai, Lalo, Umin. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 25. Tudo bem. Evangelho São João, capítulo 8, versículo 25. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Eu sou isso aí mesmo. Em grego, esse ten, arken, seja o primeiro a dizer o que eu digo. De qualquer maneira, como o discurso é o discurso do grande outro, ambos se aplicam. Quanto a palavras cruzadas, Lacan de fato recomenda aos alunos que façam palavras cruzadas. Por quê? Porque você vai encaixando a palavra, daqui a pouco aí tem que botar essa e essa. É um mistério que você tem que dar um jeito para dar certo, para encaixar, para sair certinho aquela configuração. Aí às vezes você apaga uma que não era e assim por diante. Quer dizer, um jogo de raciocínio do que está ali. Lacan vai começar dizendo o seguinte: para retomar o fio de nossa formulação, lembra que ele estava lá no final falando da telepatia, dizendo que quando você está falando com o outro, você tem um engano, achando que você está falando com o outro, e pronto, não está falando com o universo, né? Você, por sua vez, também. Repetimos que é pela redução da história do sujeito particular que a análise toca em Gestalten, quer dizer, em formas relacionais, de relação. Gente, forma é vazia, hein? Que ela extrapola num desenvolvimento regular. Mas que nem a psicologia genética, nem a psicologia diferencial, que podem ser esclarecidas por ela, por essa redução da história do sujeito particular, são de sua alçada, por exigirem condições de observação e de experiência que só mantém com suas relações de hominímia, ou seja, de semelhança ou diferença de palavras, de semelhança ou igualdade de palavras de diferentes significados, que é o que acontece na palavra cruzada. Então, não é assunto da psicologia. Vamos ainda mais longe. O que se destaca como psicologia no estado bruto da experiência comum, abre parêntese, que só se confunde com a experiência sensível para o profissional das ideias, travessão, fechando parênteses, ou seja, numa suspensão, Aufhebung, qualquer da preocupação cotidiana,
no espanto surgido daquilo que irmana os seres, que liga os seres, né? Eu me identifico com ele, né? Numa disparidade que ultrapassa a das figuras grotescas, quer dizer, bizarras, de um Leonardo ou de um Goya, ou na surpresa que contrasta a espessura própria de uma pele com a carícia de uma palma, se vocês tocarem na pintura. E aí ele botou que anima a descoberta sem que ainda atenue o desejo. E aqui diz, d'une pomme qu'anime la découverte sans que les mousse encore le désir. O que significa que o rubor ainda deseja. Isso, podemos dizer, é abolido numa experiência arisca a esses caprichos, insubmissa a esses mistérios. Uma psicanálise normalmente chega ao seu termo, ao seu fim, sem nos informar grande coisa sobre o nosso paciente, sobre o que o nosso paciente herda propriamente de sua sensibilidade aos golpes e às cores, da presteza com que capta isto ou aquilo, ou dos pontos fracos de sua carne, de seu poder de reter ou de inventar, ou da intensidade de seus gostos. Esse paradoxo, vocês lembram o que é? Bom, antes deixa eu esclarecer, psicologia não é psicanálise, psicanálise é dissolução da psique. Psicologia são os arranjos variados, simbólicos, que essa psique faz. Psique é a alma gerada por um processo de modificação. Quem está fazendo psicologia está lidando com esses arranjos. A psicanálise está dissolvendo essa alma gerada. A psicologia está interagindo com esses arranjos que essa alma gerada por um processo de modificação fabrica. Tá? Muito diferente. Esse paradoxo, quer dizer, que a gente termina uma análise sem saber uma porção de coisas desse camarada que responde que nem Jesus, eu sou isso aí mesmo, né? Que você, isso mesmo que já desde o princípio vos disse, né? É apenas aparente e não resulta de nenhuma carência pessoal. E se pode ser motivado pelas condições negativas de nossa experiência, esse paradoxo aparente, apenas nos pressiona um pouco mais a interrogar esta última, quer dizer, a nossa experiência, sobre o que ela tem de positivo. Aqui a gente fizemos os primeiros 4 capítulos e mais a epígrafe do 2º tom.